Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 11 de março, agora na Espanha, 20 horas e 40 minutos, no Brasil, 16 e 40 da tarde. Gente, aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a BTC parece que só vai descansar na própria VWAP mensal. Agora eu quero mostrar um gráfico para os senhores. Eu sei que esse fundo ficou bem, essa última agulhada de 10 de março. Ontem a gente fez o fundo em 76.606, ficou bem descendente em relação ao fundo de 28 de fevereiro, cuja mínima ficou em 78.258. Só que vejam um padrão que a BTC está desenhando no diário. Nas últimas 5 vezes onde a BTC desenhou esse raro padrão de fundos descendentes no diário, com fundos ascendentes no RSI estocástico, é um padrão raro, mas normalmente acionou um botão de compra para BTC violentíssimo no diário. Então, esse padrão é raro, fundos descendentes na movimentação do preço dos candles regulares com fundos ascendentes no RSI estocástico. É um padrão raro, mas normalmente é um botão de compra. Isso aconteceu nas últimas 5 oportunidades. É provável que a gente esteja visitando o fundo dessa corretiva. Eu sei que ainda pode haver alguma volatilidade na Nasdaq e há ali uma correlação entre BTC e Nasdaq, mas não tentem acertar o fiofó da mosca. Não tentem tentar adivinhar o fundo, até porque no semanal a BTC invariavelmente já está esgotando esse teste, essa lambida aqui na base dessa canaleta virtual de alta. Em algum momento a BTC vai voltar para a VWAP anual, que está lá próxima de 98 mil dólares. Em todas as oportunidades onde a BTC fica transitando por cima da banda ou visitando um patamar abaixo da base da banda, ela volta como num efeito elástico, seja de cima para baixo, seja de baixo para cima, para a própria VWAP anual. Não fiquem tentando achar um fundo dessa história. Enquanto as pessoas estão tentando achar fundo, a End já está subindo 7%, a Atom está subindo neste exato momento 10,22%, a Atom já está indo para 4 dólares. A VAX está subindo 9%. Eu sei que caiu bastante, mas se a BTC retornar para a VWAP anual, vocês podem ter certeza que com 40 dólares vocês não compram uma VAX. Com 10 dólares vocês não vão comprar uma Atom. Eu tô querendo dizer o seguinte, gente, a cada queda dessa, eu já vou falar dos fatos e tudo que está sustentando essa volatilidade do mundo TradeFi. O que está havendo é um movimento orquestrado, que raramente é visto um movimento orquestrado entre o Wall Street e o Departamento do Tesouro para derrubar os mercados e obrigar o Fed a diminuir a taxa básica de juros, porque o Departamento do Tesouro tem que fazer uma rolagem de 9 trilhões de dólares, ou quase um terço de todo o endividamento público soberano norte-americano. Eu já vou falar dos fatos. O que está acontecendo é algo raramente visto, um verdadeiro conluio entre o Departamento do Tesouro norte-americano e o mercado. Vocês precisam estar atentos, porque o retorno vai ser épico. Basicamente, vou só resumir antes de falar dos fatos mesmo. Os Estados Unidos têm 9 trilhões de dólares para rolar da sua dívida pública soberana. Se a gente é quase um terço de todo o endividamento. Se a gente comparar com as rolagens dos anos subsequentes, 2026 só teria 4 tri e meio, 2027 só teria menos de 3 tri, 2029 é basicamente 2 tri, 2030 é menos de 1 trilhão e por aí vai. Só que o grosso da dívida pública norte-americana precisa ser rolada ainda em 2025. Nos próximos 6 meses eles têm que rolar mais de 7 trilhões. Até o final de 2025
são 9 tri. Só que o Donald Trump já avisou para o Scott Bessent que ele não vai rolar essa montanha de endividamento com a taxa básica de juros lá acima de 4% ao ano. E o Donald Trump já disse que se for preciso encomendar uma recessão relâmpago, ele vai fazer. Só que está havendo um conluio completamente insólito, bizarro e inédito. Talvez não sei se é inédito, mas está havendo um conluio, uma operação orquestrada entre o mercado e o Departamento do Tesouro para criar condições para o Fed derrubar a taxa básica de juros. E aí, meus amigos, vocês vão presenciar a maior rodada de impressão de riqueza por estados soberanos da história, porque será um movimento conjunto americano da zona do euro. Os europeus, a Alemanha, por exemplo, está promovendo uma reforma constitucional através de um acordo suprapartidário, até a AfD da Alice Wendel está no meio, para eliminar os limites de endividamento quando o assunto é defesa e infraestrutura. A Europa vai basicamente replicar a operação americana que financia aquela máquina de guerra dos americanos. Eles vão replicar porque eles viram que não podem contar com os Estados Unidos. Vocês estão diante de uma oportunidade completamente épica de encarteirar BTC antes que o Bitcoin avance de forma inexorável em direção a $1 milhão. Essa próxima pernada da BTC vai levar a BTC para algo entre 130 a 150 mil dólares, mas vai ser uma paulada que as pessoas não vão ter tempo nem para respirar. Só que vai bater em 130, 150, vai dar uma bela corrigida para 120 de novo, só para deixar os minerais um pouco confusos, mas depois, meus amigos, diante de tudo o que está acontecendo, diante da grandiosidade dos fatos que estão se desdobrando, eu não tenho dúvida nenhuma de que a BTC vai avançar em direção a 400 mil dólares. Eu tenho dito aqui no meu canal que o target para o Bitcoin nesse ciclo seria algo entre 240, talvez 300 mil dólares. Mas a grandiosidade dos números americanos e agora dos números europeus, os europeus chutaram o pau da barraca. A Alemanha, que era toda certinha ali, cheio de pudor para se endividar, chutou o pau da barraca. Basicamente, se é para gastar com defesa e infraestrutura, a Alemanha não quer nem mais saber. Eles vão imprimir riqueza à torto e à direito. E o Donald Trump, tendo avisado que ele não vai rolar esses 9 trilhões de dólares com a taxa básica de juros ali em 4 e pouco por cento ao ano, ele está encomendando uma crise relâmpago que vai começar tão rápido, que vai terminar tão rápido quanto começou. Só que o mercado, gente, ele não é papai e mamãe, ele não manda aviso. O mercado, ele pode até haver ainda alguma turbulência na Nasdaq. A Nasdaq já corrigiu. Só para vocês entenderem e colocarem em perspectiva tudo o que está acontecendo, a Nasdaq já corrigiu desde o começo dessa crise. E outra coisa, essa crise é completamente descabida, porque o Donald Trump, ele está falando dessa guerra tarifária antes da posse. E a Nasdaq, antes da posse, que foi lá em 20 de janeiro, e a Nasdaq e o S&P desenharam máximas históricas já em fevereiro. Ou seja, o que era para estar precificado, o que já era para estar precificado, na verdade, não estava. Então, isso aqui é muito fake. Então, se a gente pegar o S&P 500, vamos lá no S&P 500, ele desenhou a máxima histórica, onde ele bateu 6.147 pontos em 18 de fevereiro, depois do início do aumento da guerra tarifária, das taxas contra Canadá e México, que foi lá no dia 1º de fevereiro. Só que agora vamos voltar para a Nasdaq, que é a que tem mais correlação com o Bitcoin. Gente, do topo ao fundo já foi 16%, 15,77%. Se a gente não encontrou o fundo dessa história, a gente está muito próximo. E como o mercado ele está num conluio deliberado, na cara dura,
com o Departamento do Tesouro para criar uma crise fake que vai terminar mais rápido do que começou, só pro Donald Trump poder rolar essa montoeira de 9 trilhões de dólares com uma taxa de juros um pouquinho mais baixa, eu não acredito que ele consiga baixar O Fed vai encontrar uma taxa neutra ali em torno de 3%. A média de taxa básica de juros desse endividamento total de 36 trilhões é 3 ponto alguma coisa. E é nesse patamar que o Donald Trump vai ficar satisfeito. Vocês podem esperar que na próxima reunião do Fed é bem provável que venha um desconto jumbo, igual aquele desconto que o Fed fez, aquela redução de taxa que ele fez para tentar reeleger os democratas, eleger a Kamala Harris. Vocês lembram que o Fed derrubou em 1 ponto percentual para tentar reeleger os democratas ou eleger a Kamala Harris? O Trump ficou furioso, porque depois que ele venceu e tomou posse, basicamente o Fed parou de cortar a taxa. Então agora, nitidamente há uma movimentação muito suspeita dos mercados que elegeram aleatoriamente essa história de guerra tarifária, que já era para estar precificada. Gente, o sujeito que diante de um movimento descarado desse, na cara dura, que o Wall Street está fazendo, não está comprando BTC nesse mergulho, ele merece nascer, crescer e morrer como um mineral, como um Zé Topinho. É a maior oportunidade desse século, porque a BTC, invariavelmente, diante da expansão monetária que está se avizinhando, vai se encaminhar para $1 milhão. Gente, eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. AI, DeFi, RWA, DeFi, DeFi. RWA é a tokenização de ativos do mundo real. Enquanto eu vos falo agora, o Departamento do Tesouro norte-americano está prestes a emitir Treasuries, Bonds, T-Bills diretamente on-chain, na blockchain. Não é embrulhado por uma BlackRock, não. Vai ter Treasuries, Bonds, T-Bills rodando como token ERC20 na rede ETH, como token TRC20 na rede Tron. Vai ser a maior máquina de cunhagem de stablecoins on-chain da história, com uma inundação de liquidez que vai fazer inveja para aquela mega enxurrada de dinheiro da crise do subprime, onde basicamente o Fed distribuiu dinheiro à torto e à direito para salvar o sistema financeiro norte-americano. Aquilo ali vai ser lembrado como troco de bar diante de tudo o que está se avizinhando. Eu vou repetir, o Donald Trump e o mercado TradeFi, eles estão num conluio para derrubar a taxa básica de juros, rolar esses 9 trilhões. Aí, meus amigos, depois eles podem mandar o Fed elevar a taxa básica para 6, 7, 8% para controlar a inflação, mas o que vem por aí em termos de rodada de impressão, expansão do M2, vai levar o Bitcoin nos próximos 12 meses no máximo, talvez até menos, 6 ou 8 meses, para patamares inimagináveis. Eu estava falando em 240, 300 mil dólares, mas hoje eu acredito que o Michael Saylor e o Plan B lá que fez a métrica do Stock to Flow, talvez eles estejam certos. O Bitcoin, o Arthur Reis sustenta isso também. O Bitcoin está indo para mais de 400 mil dólares. Nos próximos meses, eu estou falando de 8 a 12 meses no máximo, que vai coincidir com essa queda abrupta na taxa básica de juros, uma mega expansão do M2 patrocinada pelos americanos, zona do euro, chinês. Aí, meus amigos, quem embarcou agora, embarcou. Quem não embarcar agora, olha, não haverá uma janela temporal de embarque. Vejam o que está acontecendo com algumas altcoins que desenharam um fundo brutal naquela agulhada de ontem. A Atom já está indo para mais de 4%. Basicamente, Solana está subindo 8%. Se ela subir mais 8% amanhã, já volta para um patamar pré-dump. É isso que eu estou querendo
que vocês entendam. Ó, a VAX daqui a pouco já está acima de 20%. Se subir mais 9%, 10% amanhã, está subindo 9% agora. Na seara fática, a SEC reconhece e deu andamento ao registro do ETF de HBAR no mercado à vista para ser negociado na Nasdaq. É o que eu estou falando, gente. Já está no forno o ETF de criptoativos no mercado à vista de SOL, XRP, ADA, agora HBAR. Daqui a pouco qualquer ETF desse é aprovado pela SEC e o pessoal está desembarcando. Eu não consigo entender como esses minerais raciocinam. E a Kraken afirmou que se prepara para um IPO, um Initial Public Offering das suas ações, em meio a um ambiente regulatório favorável. Esse viés crypto-friendly da administração do Donald Trump vai criar várias microstrategies. A Gemini já também arquivou o seu pedido de abertura de capital social na Nasdaq, agora a Kraken. Gente, vocês não se enganem. Cada institucional desse, de capital aberto, cada corporação de capital aberto envolvida com a indústria cripto que começa a abrir o capital, basicamente eles vão replicar a operação da MicroStrategy. E não há BTC para todo mundo. Se alguém tentar comprar água, a MicroStrategy tem mais de 200, talvez já esteja com mais de 300 mil BTCs, eu não fiz a conta da última compra, mas eles provavelmente já se aproximaram de 300 mil BTCs. Se alguém tentar comprar hoje 100 mil BTCs, zera o estoque das Cefais. Se tentar comprar agredindo o book nas Cefais, zera o estoque. Teria que ser over the book, ordem OTC. Já existem bolsas ordem OTC para grandes holders, porque para comprar BTC nesse volume de 10 mil, 15 mil BTCs, de mineradores não compram. Todas as farms de mineração de BTC do planeta reunidas só produzem 3 BTCs a cada 10 minutos. De farms não compram. BTC nesse volume não se acha no supermercado aqui da esquina. Então, BTC nesse volume não se acha mais em CeFi, como Binance, Coinbase. Se somar todo o saldo de Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, não dá 100 mil BTCs. Se somar o saldo de todas as grandes CeFis, não dá 100 mil BTCs. BTC nesse volume só se compra de holder. E eu vou falar mais. Holder daqueles das antigas, que comprou BTC a menos de $100 lá em 2010, 2011. E vou falar mais. Esses holders que estão vendendo agora, vocês podem ter certeza que eles não vão ficar parados em USD ou dólar Tether ou euro embrulhado por Circle. Vocês podem ter certeza que eles vão para as melhores altcoins. E as melhores altcoins são essas, onde vão circular essa tsunami de stablecoins que está prestes a ser emitidas por Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan. Imagine o gás de rede de soluções de camada 1 que não vai ser necessário para rodar essa dimensão infinitesimal de stablecoins. Aí, quando vocês olharem para uma Defilhama, não vai ter 90 bi de dólares bloqueados aqui. Vai ter 90 tri. E aí, vocês vão falar, mas Renato, não tinha como saber. Tem como saber porque eu estou avisando. Tem como saber porque eu estou avisando. E a Coinbase conseguiu retornar para o mercado indiano após obter uma aprovação regulatória crítica. A Coinbase está retornando à Índia após a obtenção de uma unidade regulatória crítica. Eles tinham saído da Índia porque não estavam totalmente regulamentados e agora eles retornam a um dos maiores mercados do planeta. Isso vai impactar o preço de BTC, ETH, AVAX e Solana no curto e médio prazo. Vocês precisam ficar atentos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a principal notícia é que o mercado está lidando com uma bizarrice que só acontece uma vez a cada 10 ou 15 anos, que é a necessidade de rolar toda essa montanha de endividamento dos Estados Unidos
Basicamente, em 2025 estão por vencer 9,19 trilhões de dólares em treasuries, bonds, T-bills. Só nos próximos 6 meses o Donald Trump tem que rolar 7 tri. O Trump já mandou um recado para o Fed que esses juros precisam cair para ele poder fazer a rolagem. Então, vocês podem ter certeza que nos próximos 12 meses vocês vão presenciar a maior expansão do M2 da história, meus amigos. Vocês precisam entender a grandeza da oportunidade desse momento. Isso que está acontecendo com o mercado é um bizarro e insólito conluio entre o Departamento do Tesouro, o mercado e o próprio Fed, que vai ceder, e provavelmente o Fed estava esperando essa reação do mercado para promover o corte de 1 ponto percentual, que é o corte necessário para o Trump começar a rolar essa montanha de endividamento. E Estados Unidos e Ucrânia chegaram a um consenso e agora eles voltaram a se reunir em Riad, na Arábia Saudita, porque, basicamente, depois do esporro que o Zelensky tomou na Casa Branca, finalmente a Ucrânia aceitou ceder as terras raras para os americanos minerarem cobalto, níquel, enfim, os minerais necessários para essa corrida maluca de semicondutores. Eles aceitaram também ceder parcela, 1/3 do seu território para os russos. Enfim, o mundo está voltando a ter cheiro de flores nas ruas. Vocês têm que se perguntar o seguinte: vocês vão aguardar esse cheiro de sangue e esse som dos canhões se encerrarem para depois se posicionarem? O cenário de terra arrasada pode reverter para um cenário de flores em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, isso aqui pode voltar a ficar mais 20, já está tudo ali, mais 8 agora, mas em muito pouco tempo, tudo pode voltar a sorrir, tudo pode voltar a desenhar novas máximas históricas de todos os tempos, e vocês, minerais que desembarcaram, eventualmente vão voltar pagando 40 numa VAX, 100 mil numa BTC. É isso que 20, 15 ou 20 numa Atom. Agora a Atom está lá indo para 4 dólares. É preço de doação. Vocês têm que se perguntar, vocês vão comprar o medo ou medo extremo, como é o caso agora? A gente ainda está no medo extremo. Apesar de Atom estar subindo 11%, bizarramente a gente ainda está no medo extremo. Vocês precisam despoluir os próprios TikToks. Vocês precisam despoluir as redes sociais, as suas redes sociais. Senão vocês serão alijados desse mercado. Eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Ainda nos fatos, tripulação da NASA que foi para a Estação Espacial Internacional para ficar 8 dias, já está há quase 10 meses. E no meio desse imbróglio todo, o Elon Musk basicamente acusou a gestão anterior do Joe Biden de ter abandonado a dupla no espaço. O Elon Musk é o encarregado atual de buscar os dois. Mas o problema é o seguinte: houve uma questão política assim na gestão anterior do Joe Biden que impediu eles de voltarem, porque a cápsula da Boeing teve problema. Vocês se lembram que eles foram para ficar 8 dias e já estão há 10 meses no espaço. A cápsula em que eles retornariam depois de 8 dias, a da Boeing, acabou revelando problemas, a cápsula acabou voltando, acabou que a cápsula voltou intacta, ou seja, se eles tivessem retornado na cápsula da Boeing, eles já estariam no planeta Terra de volta. Só que o Elon Musk resolveu politizar a história. Só que lá em cima, na Estação Espacial Internacional, eles também têm acesso à internet. E eles entraram na discussão. O Elon Musk disse que eles estão presos no espaço por questões políticas e agora, meus amigos, é uma bizarrice o que está acontecendo, é porque basicamente o Elon Musk acusou
a gestão Biden de deixar os dois presos no espaço. E agora eles estão retornando por graça e conta da SpaceX, que fez uma parceria com a NASA para trazer os dois. Só que ir para o espaço para ficar 8 meses e voltar depois de 10 meses é uma bizarrice. E levar tudo isso para as redes sociais, enquanto os dois ainda estavam no espaço, é bizarro o que está acontecendo, para vocês verem como não dá para confiar em governos nem para ir para o espaço. Enfim, a expressão dos dois também revela muito do que envolveu a ida deles para o espaço. Mas enfim, em que pese essa bizarrice toda acontecendo, o fato é que depender de política para voltar do espaço não é um bom negócio. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas está retornando invariavelmente para VWAP mensal em 87 mil dólares. Lá no gráfico semanal, ela está retornando para VWAP anual em 97 mil dólares. Eu não deixaria a BTC retornar para 97 mil, 98 mil basicamente, para reembarcar no mundo cripto, principalmente para esses minerais que mineralizaram. Entendam que comprar o medo ou o medo extremo e vender a ganância e a ganância extrema sempre foi historicamente um bom negócio. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.